Essas são as simulações referentes à experiência 4.1. No primeiro circuito, tem-se então a montagem da seguinte esquemático. Ele é dependente de duas CIs, 7404 de portas NOT e 7408 de portas AND. No pino 3, nós temos a entrada A e no pino 1 a entrada B. Vale lembrar que como são duas entradas, na montagem da tabela verdade nós temos 4 combinações diferentes que vão ser testadas a seguir com esse circuito. O sinal de A é invertido tendo sua saída no pino 4. Esse pino 4 é então conectado ao pino 1 da 7408. Já o sinal B tem então esse sinal invertido conectado ao pino 2. Esses dois complementos então passam por uma operação AND, multiplicação, tendo então no pino 3 a saída. Essa saída então é conectada ao pino 5 da 7404, que então o complemento desse termo vai ser o valor mostrado pelo multímetro, como ele está conectado na saída aqui, pino 6 e entre o ground. Vou começar então com a entrada A e a entrada B, ambas em nível lógico baixo, ou seja, 0 volts. Obtendo então na saída 0 volts. Alterando, seguindo a regra da tabela verdade, a entrada B para nível lógico alto. Tem uma saída nível lógico alto. Voltando a entrada B para nível lógico baixo e alterando a entrada A para nível lógico alto, temos nível lógico alto na saída também. Por último, colocando ambas as entradas em nível lógico alto, ou seja, 5 volts, nós temos nível lógico alto. Essa tabela, então, foi montada como mostra a seguir e pode ser comparada, então, com a tabela verdade de uma porta OR. Ou, seguindo o teorema de Morgan, nós temos que o complemento de A multiplicado pelo complemento de B e então invertido, ele é igual ao a entrada A mais a entrada B, ou seja, é uma porta OR. A protoboard a seguir é referente ao seguinte circuito. Nele, utilizamos novamente de duas CIs, porém, ao invés da 7408, usamos a 7400, portas NAND. Novamente, na montagem do 7404 de portas NOT não tem muita alteração. Aqui continua o pino 3 a entrada A e o pino 1 a entrada B. A entrada A tem o seu complemento, então, que é o invertido, conectado à porta 1, ao pino 1 da 7400. Já a entrada B tem o seu complemento conectado no pino 2. Esses valores, então, de entrada da porta NAND tem a saída definida pelo multímetro. Só para avisar, vou seguir a tabela verdade novamente para fazer os testes. Então, o primeiro seria a porta A e B, ambas em nível lógico baixo, 0 volts. Obtendo na saída 0 volts. Alterando a entrada B para nível lógico alto, temos na saída nível lógico alto, 5 volts. Retornando a entrada B para nível lógico baixo e alterando a entrada A para nível lógico alto, 5 volts, tem na saída 5 volts. Por último, ambas as entradas em nível lógico alto tem na saída, então, nível lógico alto também. Levantando a tabela verdade obtida, tem o mesmo resultado do circuito passado. Ou seja, como dá para ver, esse circuito também tem a saída dada por complemento de A vezes complemento de B
e esse termo, então, passa por uma inversão. Podendo comparar essa tabela verdade levantada experimentalmente com a tabela verdade de uma porta OR, ou, novamente, pelo teorema de Morgan, complemento de A vezes complemento de B, esse termo então invertido, A mais B, porta OR. O protoporte seguinte é a montagem referente ao seguinte exercício. Neles, utilizamos então novamente duas CIs, mantendo a 7404, alterando a 7400 por uma 7402, porta NOR. Montagem é praticamente a mesma para o circuito 7404, a entrada A no pino 3, a entrada B no pino 1, o complemento de B é conectado então ao pino 3 da 7402, porque ela tem a saída no pino 1, e o complemento da entrada A é conectada ao pino 2. Pelo multímetro, indicamos então no pino 1 o valor de saída procurado nesta simulação. Começar então a entrada A e a entrada B, nível lógico baixo. Tendo então na saída, nível lógico baixo, 0 volts. Alterando a entrada B para um nível lógico alto, temos na saída um nível lógico baixo, 0 volts. Voltando o nível lógico de B para baixo e mudando o nível lógico de entrada da entrada A para alto, 5 volts, temos na saída 0 volts. Por último, as duas entradas em nível lógico alto, nós temos uma saída nível lógico alto, 5 volts. Levantando então a tabela verdade simulada, nós podemos comparar ela com uma porta lógica AND. Portanto, o circuito lógico equivalente a essa montagem seria de uma porta lógica AND. Ou também pode ser realizado pelo teorema de Morgan, onde o complemento de A somado ao complemento de B e então invertido é A vezes B, ou seja, porta lógica AND. No circuito a seguir, como indica a figura, nós alteramos a então CI 7402 pela CI 7432, de portas OR. A montagem para CI 7404 se mantém a mesma, onde no pino 1 nós temos então a entrada B e no pino 3 a entrada A. A entrada B tem o seu complemento então conectado ao pino 2 da 7432, enquanto a entrada A, ao ser invertida pela 7404, tem o seu complemento conectado ao pino 1. No pino 3, temos então a saída da porta, que vai ser medida então pelo multímetro. Começando com a entrada A e a entrada B, ambas em nível lógico baixo, nós obtemos então para a saída um nível lógico alto. Alterando a entrada B para um nível lógico alto de 5 volts, obtemos na saída novamente nível lógico alto. Tornando então a entrada B para nível lógico baixo e mudando a entrada A para nível lógico alto, temos na saída nível lógico alto. E por último, ambas as entradas em nível lógico alto indicam uma saída de nível lógico baixo. Montando a tabela verdade, como mostra a seguir, com os dados levantados, nós podemos comparar ela com uma tabela verdade de uma porta lógica NAND, ou seja, o circuito equivalente é uma porta NAND de duas entradas, A e B. Ou isso pode ser verificado também usando o teorema de Morgan, só que dessa vez de um modo reverso, digamos assim. Nós temos, para esse circuito montado, na entrada A, o complemento de A, e na entrada B, o complemento de B. Esses dois valores estão somados. E sabe-se que pelo teorema de Morgan, quando você tem A vezes B, isso invertido,
pelo primeiro teorema, nós temos o complemento de A mais o complemento de B. Portanto, comprova que a porta lógica equivalente é uma porta NAND. O último circuito montado, como mostra a figura, é um circuito muito mais simples. Ele utiliza somente da CI 7402 de portas NOR. E a princípio, nós temos duas entradas interligadas, ou seja, elas vão sempre receber o mesmo sinal. Vale lembrar que a porta 7402 tem a saída no pino 1, quando, no caso, escolhido a entrada pino 2 e pino 3. Como elas estão interligadas, eu vou iniciar aqui o teste com as duas entradas em nível lógico baixo, obtendo então uma saída de nível lógico alto. Alterando essas duas entradas para o nível lógico alto, 5 volts, nós temos na saída um nível lógico baixo de 0 volts, demonstrando que essa montagem é equivalente a um circuito de porta lógica NOT, porque quando temos a entrada nível lógico baixo, a saída está em nível lógico alto, ou quando a entrada está em nível lógico alto, a saída está em nível lógico baixo, como você pode checar pela tabela verdade montada e a tabela verdade disponível de uma porta lógica NOT. Por último, eu gostaria de salientar que quando você tem duas entradas iguais, nesse caso nós temos A mais A invertido, ele é simplesmente o complemento de A na saída, ou seja, A invertido, comprovando mais uma vez que o circuito é equivalente a uma porta lógica NOT. E essas então são as simulações referentes à experiência 4.1. Obrigado.